Direito penal sem subterfúgios. Eu sou o delegado Dr. Roberto. Vamos continuar falando de prisão. Continuando falando de flagrante, então tem o flagrante próprio, impróprio e ficto. Então voltando a falar do flagrante próprio. Eu já falei do flagrante próprio, o crime em chama, né? Aquele crime que acabou de cometer, o crime tá aceso. Agora pode ser que a polícia chegue atrasada. O Mévio acabou de dar a última facada e joga a faca no chão. O policial chega. E ele vê o Mévio próximo à faca, com as mãos todo ensanguentadas, porque os golpes, isso jorrava sangue nele. E ele dá voz de prisão, porque o Mévio acabou de cometer o crime de homicídio contra a Adelina. Notaram, doutores? Um ele pega dando facadas, o outro já faz de execução acabou totalmente, tá? Ela já tá no chão, moribunda ou até morta, e o Mévio não corre, ele fica ali. Acabou de cometer. Então, cometendo ou acabou de cometer, os senhores analisou exemplo, flagrante próprio, flagrante perfeito, flagrante real. A doutrina é criativa, tá? Vamos pro segundo. O segundo é o flagrante impróprio. O flagrante impróprio é um dos mais famosos, porque existe um mito. Eles falam, o flagrante é 24 horas, o advogado tem que esperar 24 horas e pode apresentar. Não, Robertinho na área, não tem nada de 24 horas, isso é mito. Enquanto houver perseguição, há sim situação de flagrante. Cessou a perseguição, acabou o estado de flagrância. Enquanto houver perseguição, um caso emblemático lá em Ribeirão Preto, um roubo a banco, e os criminosos esconderam, se homiziaram dentro de uma mata, a mata da Santa Teresa. Os policiais, na hora que eles entraram na mata, os policiais cercaram a mata. Foi pegando um, pegando outro, era um monte, não lembro quantos. Pegaram gente dentro de bueiro, pegaram gente depois de uma semana, depois de 3 dias, tudo flagrante, doutores. Flagrante mediante perseguição, aguarde essa palavra. A lei fala logo após o crime. Tinha acabado de cometer o banco, a polícia viu, correu atrás, eles entraram na mata e a polícia cercou. Então logo após, um elastério temporal menor, se logo após, eu vou explicar já, logo após, porque o outro lá, o flagrante, adiantando, fala logo depois, aí é um elastério temporal maior. Aqui, logo após, firula jurídica, infelizmente essa lei tá na lei, tá na letra da lei, não tem que falar. Logo após é diferente de logo depois. No vernáculo é a mesma coisa, mas aqui no direito penal, no flagrante é diferente. Então aqui no flagrante impróprio, a perseguição tem que ser logo após. E foi o caso lá de Ribeirão Preto. Eu dou aquele exemplo do xerife nos crimes de cowboy americano, é muito comum. Sai lá a cavalo pra galera. Aí pergunta o batedor, quanto tempo estão na frente? Aí tá, um dia, xerife. E sai, e o batedor vai olhando as pistas e vai, por aqui. E demora uma semana e prende em flagrante antes da fronteira, porque lá não pode passar da fronteira, né? Nos filmes é assim, não pode passar da fronteira. E aí pega antes da fronteira e traz de volta e faz o flagrante. Por quê? Porque houve perseguição. Basta olhar a perseguição. Houve perseguição. Basta olhar a perseguição. Ele tem um monte de nomes. Quase flagrante, flagrante impróprio, irreal, imperfeito, quase flagrante. Nomenclaturas da doutrina, tá? Temos que guardar. E vamos para a terceira forma. Tudo isso previsto lá na lei, aí eu dou sem subterfúgios, eu comento, ajudo vocês a interpretar, que vocês não vão encontrar esses nomes lá na lei. No artigo 304, não vão encontrar. É a doutrina. Mas eu já dou aqui na bandeja. E o próximo, né? Lembra? Flagrante próprio, tem duas formas. Se aconteceu, acabou de acontecer. O impróprio, o presumido, que também é um monte de nome. Presumido, ficto, flagrante ficto. Esse flagrante ficto, esse flagrante presumido, é aquele flagrante que logo depois do crime, não é mais após, é logo depois. Tem o elastério temporal. O STJ já falou que esse elastério também não pode esticar muito o elástico, né? De um dia para o outro, de uma noite para a madrugada, para amanhã. Eu já fiz de um dia para o outro na tarde do dia seguinte. E a pessoa foi condenada. Tudo tem que ter boa fé e sequência. Não pode ter interrupção, né? Não pode. E má fé, invenções, não pode. Eu já fiz flagrante de uma noite, prendi. Só que aí eu já fiz o flagrante na madrugada, em 2. Aí continuamos a investigação e pegamos mais um. Numa sequência, pegamos mais um. Conversando com esses dois, pegamos mais um. E lá na casa dele encontramos partes também do corpo de delito. Tudo depende do caso concreto, doutores. Mas a doutrina é pacífica no elastério temporal de um dia para o outro. Esse é o flagrante ficto. Não tem perseguição nesse. Por isso que é ficto, uma ficção jurídica. Vou dar um exemplo. O exemplo meu é esclarecedor. Eu estava lá no plantão em Ribeirão Preto. E na época eu era investigador de polícia. E eu estava lá no plantão. E eu lembro que mataram um guarda de rua, um vigilante, aqueles que ficam com moto nas ruas, olhando as residências. Mataram, pegaram o colete dele, pegaram a arma dele, puseram na cinta, pegaram a motinha dele e levaram ele. E o matador deixou ele morto. Não levaram, deixaram ele morto. Nós, do plantão, fomos lá, fomos no local, começamos a investigar. Aí, era umas 10 horas da manhã do dia seguinte, isso foi 7 horas da noite. Aí, 10 horas do dia seguinte, eu me lembro muito bem, ligaram aqui numa cidade vizinha, se eu não me engano, Jardinópolis.
O bandido era meio 13 nas giras policiais é louco, era meio trezão, mas não rasgava dinheiro nem comia fezes, né? O meu amigo, o investigador Signei, fala, louco, eu conheci, o Signei trabalhou no Santa Teresa, ele fala, louco rasga dinheiro e come fezes, esse daí não rasgava dinheiro e comia fezes não, então é louco só por conveniência, mas a gente fala 13, era trezão, ele tava lá com a moto do guarda, ele matou com o colete, fazendo patrulhamento lá e com a arma, foi preso pela polícia e confessou. Ele foi preso lá por flagrante ficto, porque a arma, a moto, o colete faziam presumir que ele era o autor do crime do guarda-ruas aqui de Ribeirão Preto. Notaram, doutores? Aí, professor, mas pode, o delegado de lá é competente, não tem que trazer para Ribeirão? Não, se trouxer é sequestro. O Código de Processo Penal fala expresso que quando mata num município que tem um delegado e vai para o outro, não tem outro delegado competente, e lá é preso em flagrante, numa sequência aqui, como houve aí, no caso, no exemplo nosso, tem que apresentar para o delegado daquela cidade. Já aconteceu comigo também, policiais federais prenderam no meu município e tem que apresentar para mim, sob pena de relaxamento da prisão e até um abuso de autoridade, né? Para ser complacente, para aplicar o mínimo. Dependendo da má fé, até um sequestro. Posso entrar lá em Minas Gerais, sou de São Paulo, pego, tô dando um exemplo, e sair correndo por conveniência. Não, isso é sequestro, não pode. Não pode, tem que apresentar para o delegado do município, tá? Isso cai muito em concurso. Apresenta para o delegado. Ah, professor, mas se é uma cidade pequena, não tem delegado. Trabiju, eu fui delegado lá, provisório, né? E nas férias do colega lá não tinha Boa Esperança. Aí é o delegado de Boa Esperança, tá? É o delegado, a lei fala, o delegado do município mais próximo. O delegado do município. Vamos que o delegado de Boa Esperança sofreu um derrame e tá no hospital naquele dia. Aí vai pro delegado de Araraquara, que é mais perto ali, por exemplo, de Ribeirão Bonito, que é mais perto, a minha cidade, que eu considero minha cidade natal, onde moram meus irmãos. Tuvira, um abraço. Dedei, um abraço. Esse é o flagrante ficto. Então falamos 3 formas de flagrante. Eu tô esgotando o assunto. Com calma, mas eu tô esgotando o assunto. A prisão em flagrante, ela pode ser, no caso do flagrante próprio, que tem 2 formas. O flagrante impróprio, que é a perseguição, não tem tempo. Enquanto houver perseguição, cessou a perseguição, cessou o flagrante. E o terceiro, o flagrante ficto. Lembrando que aqui no flagrante ficto fala logo depois. Cuidado, doutores. E no flagrante impróprio fala logo após. Então aqui pressupõe até de um dia pelo outro, né? Mais um elastério temporal maior, assim que fala a doutrina. Agora, cuidado, os 2, doutores, falam em presumir. Presumir, se presumir. Mas é esse terceiro aqui que também é chamado de presumido. Então cuidado com isso. Se olhar no bojo da lei, na letra da lei, os 2 aqui, tanto o flagrante impróprio quanto o flagrante ficto, fala em presume-se o autor do flagrante. Presume. O legislador é sábio, mas tem hora que ele vacila. Tem hora que ele vacila. E ele vacilou aqui, usou o termo nos 2. E aí dá muita confusão. O delegado, ele pode relaxar a prisão em flagrante? Aí depende quem é o professor. Se o professor for Ministério Público, ele fala que não. Se for um defensor público, ele fala que não. Agora, se for um delegado como eu, sim. Por quê, doutores? Porque a lei não exclui, não proíbe o delegado de relaxar. Ao contrário, a lei fala assim, ó, o artigo fala expresso. Até já falei isso. Já falamos isso quando tá falando de outra prisão. A lei fala expressa. A lei prevê expresso. Ela fala assim, ó, terminou o flagrante, o delegado vai dar uma olhada, havendo fundadas suspeitas, ele conduz, vai custodiar o preso. E se não houver fundadas suspeitas, doutores, a interpretação que eu falo lá atrás, nas aulas anteriores, as avessas, se não houver fundadas suspeitas, ele relaxa sim a prisão em flagrante. Aí aqueles professores tendenciosos, eles falam assim, tornam o ato subsistente. Firula jurídica, o que eu espanto, tá? O meu é sem subterfúgio, sem firula jurídica. Vamos chamar daquilo que é. Não adianta pôr nome diferente para inferiorizar a autoridade. A autoridade policial é o juiz do fato. Ele prende igual o juiz, solta igual o juiz, o delegado arbitra fiança, nos crimes até 4 anos. Então ele prende igual o juiz, ele solta igual o juiz e ele relaxa a prisão igual o juiz. Não vejo porquê. Agora, se os doutores preferirem, torna insubsistente. Torna insubsistente. É assim que alguns doutrinadores falam. Mas aqui no livro do professor vai estar escrito lá, relaxa a prisão. Porque tornar insubsistente é sinônimo de relaxamento. Não tem. Aí alguns não, mas o relaxamento é uma ilegalidade. Ué, mas se o delegado prender alguém que não deve ser preso, não é uma ilegalidade? É uma ilegalidade também. Então é um relaxamento sim. Ele viu algum erro ali. Opa, não tem fundada suspeita, tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Siga no Instagram, no meu canal, no Jus Brasil e no TikTok. Até lá!